Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Unidos no único Senhor, lição de segunda-feira. O tema da lição de hoje nos lembra o que foi tratado ontem. Ontem foi a unidade do Espírito. O Espírito nos causa essa união. Ele nos torna um com Deus. E hoje vamos entender um pouco mais sobre a unidade no único Senhor, único, dando a entender que não existe outro. E aqui, irmãos, vamos tratar hoje de maneira bem detalhada sobre os 7 elementos que ontem eu mencionei. Tá? O que me chama aqui a atenção é que Paulo está descrevendo esse ponto, esses sete elementos de unidade, demonstrando que não há outro. Então, não tem como haver um grupo que adore algo diferente e outro grupo que faça parte de outro diferente. Só há esses únicos, como aqui é tratado. Jesus, quando falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outro caminho, não tem outra verdade e não existe outra vida senão por meio dele. Ele chega a descrever, né, aquele que ele era o único meio, ou seja, eu sou a única forma de você chegar até Deus. Quando ele fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio de chegarmos a Deus se não for pelo meio de Cristo. Então, quando ele usa esses 3 pontos também, unificando-se, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa é a maneira única de demonstrar como podemos chegar até Cristo ou até Deus. Ele é o caminho. E aqui ele fala de um corpo só. Olha só, ele fala assim: há um só corpo. Os cristãos, irmãos, eles não estão sozinhos aqui. Eles não são peregrinos deste mundo. Eles fazem parte de um membro, eles fazem parte como membro de um corpo, ou seja, de outros membros. Então ele não está só. É através dessa expressão que Paulo descreve que há um só corpo que nós entendemos que não há como viver sozinho, não tem como ser só. Deus nos concedeu a bênção de fazermos parte de um corpo com outros membros. Então, esse único corpo não tem outro. Todos fazemos parte desse corpo, da qual Deus é o autor dele. Cristo é o autor. Voltando aqui, ele fala que há um só Espírito. É interessante que esse Espírito é o mesmo Espírito que está sendo mencionado no verso 3. E quando a gente vai para a Bíblia, no capítulo 4 de Efésios, e o verso 3, olha o que é que diz aqui, ó. Efésios capítulo 4 e o verso 3. Façamos todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Esse Espírito é o que de fato tira, digamos que ele desfaz toda a desunião. Esse Espírito, ele é aquele que, na verdade, não só dissipa as divisões, mas ele une. Então há um só Espírito, e esse Espírito aqui é o Espírito Santo. O próprio João chega a falar depois, em sua epístola, quando fala assim, vós discerni os espíritos, mostrando que existem outros espíritos, mas verdadeiro, único e o causador de uniões, em que a nossa condição de reprovados, de afastados, de fato totalmente, digamos que aquém de uma relação com Deus, ele une. Então esse Espírito é o que trabalha em nosso coração e nos causa a união com Deus. O outro ponto, há uma só esperança. O texto, irmãos, Tito 2, verso 13, como também 1 Pedro 1, verso 3 e 1 João 3, verso 3, eles enfatizam essa esperança. Olha que coisa interessante. Cada coisa leva uma outra. Quando eu reconheço que eu não estou só, que eu tenho outros membros que também fazem parte do corpo, isso me coloca em condição da resposta do que foi dita no verso anterior. Humildade, mansidão e ser longânimo. Isso me faz entender que esse Espírito, que é o ponto seguinte, me leva a essa condição. É o Espírito Santo o autor dessa unificação. O terceiro ponto também me faz entender que o Espírito me leva à esperança. É ele que alimenta em mim essa esperança. Não há outra esperança. Tito 2, verso 13 fala que aguardando a bendita esperança. Essa esperança é da volta de Cristo. Em seguida ele fala que só há um único Senhor. Único. Esse ponto, irmãos, de Senhor, dá uma ênfase de lealdade. Não tem como obedecer a 2 senhores, como Jesus chegou a dizer, né? Não tem como você adorar um e o outro ao mesmo tempo. Não tem como realmente ter 2 seres. Só há um único Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Ele é o único
que na verdade nos leva a uma ligação íntima. E esse Jesus, ele também nos providencia a fé através daquele que podemos estar alicerçados nele. É claro, irmãos, que tudo isso aqui são atributos que são feitos unicamente pela manifestação do Espírito Santo, como o próprio Paulo descreve no capítulo 12, verso 3 da carta aos Coríntios, que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito, como também ele é responsável da fé. Essa fé que qualifica, e é interessante, essa é uma fé individual. Paulo não está falando aqui, irmãos, de um conjunto de crenças. Ele está falando da fé que nós devemos ter individualmente nele. Não simplesmente em crenças em si, mas é uma fé pessoal, uma fé individual. A fé em Cristo, a fé nele, tão somente. E o penúltimo ponto, o batismo. O batismo, como sabemos, irmãos, ele significa morte e ressurreição, como também ele tem aplicação de purificação e separação. Quando há um batismo, há uma separação para um propósito salvífico. Nós agora somos por Cristo separados para uma causa dele, tão somente. E o batismo nos dignifica isso. Lembra que Jesus falou isso para Nicodemos? Importa nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Água é um nascimento externo, Espírito é um nascimento interno. Então uma coisa leva a outra. E o sétimo ponto, Deus é Pai de tudo. E aqui agora, Paulo dá uma descrição muito clara, descartando o panteísmo, e aqui ele chega até a falar, né, de uma outra expressão, paneteísmo, onde Deus está em todas as coisas, e o paneteísmo, que argumenta que o mundo está incluído no ser de Deus, embora não esgote este ser. Aqui, Paulo fala sobre a transcendência de Deus. Deus está acima de toda e qualquer coisa, é como ele se inicia. Deus está sobre todos, então ele é transcendente. E ele está em todos, aqui é a sua imanência. Aqui está demonstrando que Deus age em nós, por meio de nós. Ele usa-nos para a sua causa. Isso é uma questão absoluta, uma prerrogativa unicamente de Deus. Então, assim, há único aqui nesses aspectos. E Paulo, mais uma vez, através dessa fala, ele quer unificar judeus e gentios. Não tem como ser diferente. Só há um Deus, só há um Senhor, só há um Espírito, só há um batismo, só há uma única fé, uma única esperança, um único corpo. Paulo unifica tudo aquilo para deixar uma mensagem clara para os Efésios. E aqui nós entendemos, irmãos, que através dessa união que Cristo veio fazer neste mundo, como ele chegou a descrever, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele veio fazer essa unificação, que eu e você aceitemos essa unidade no Senhor, o que ele veio fazer aqui por sua morte, e que o Espírito Santo nos habilite para crermos em Cristo como único Senhor acima de toda e qualquer situação. Oremos a Ele. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo para que através dele possamos reconhecer o seu senhorio. Obrigado porque nos deste também o Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a fazermos parte dessa unidade. Nos ajuda a fazermos parte dessa unificação que o Senhor instituiu para cada um dos teus filhos. Perdoa, Senhor, nossos pecados e nos liga a Ti a cada dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.